Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer as condolências, manifestações de carinho, tudo, obrigado. E é como eu tentei falar no dia lá, mas ficou difícil, né? Não foi um dia de tristeza para mim, de abatimento, porque são quase um século, gente. 100 anos. 100 anos de lutas, de vitórias, de conquista. Cuidou de filhos e filhas, netos, netas, bisnetos e bisnetas, trisnetos e trisnetas. Então, assim, não tem como você se abater. Você, quando você para pensar na possibilidade de não vê-la mais por um tempo, né? Até que chame a tua senha. Quantos sabem o número da sua senha aí? Você realmente sente, mas o que ocorre quando você começa a pensar nela? E eu pedi uma coisa quando ela foi internada, eu pedi a Deus, Senhor, só não a deixe sofrer no leito. Depois de tudo que ela viveu, a minha avó tinha 98 anos, mas ainda era bem ativa. Eu costumo dizer, se eu tivesse que levar para uma caminhada, né, e poderia escolher ou a minha avó, a minha tia Eliane, que deve estar ouvindo aí, né? Beijo para a senhora, tia. Mas a minha tia Eliane e a tia Eliette, que é a caçula, eu escolheria a minha avó. Uma disposição, uma vitalidade incrível, né? E eu sei que seria muito angustiante para ela ficar no leito, né? Ela tem um vídeo do Dia das Mães, você tem que ver, com as minhas primas, você não acredita que ela tem 98 anos. Mas Deus aprove a ele recolhê-la. E amém, eu aceito. Qualquer hora a gente chega aí, amém? Falta um pouquinho, né? Até porque a minha expectativa é até os 120 anos, se Jesus não voltar. Amém? Quantos querem me acompanhar nessa? Aleluia. Amém. Está vendo aí? Creia, irmãos. Creia nisso. E por falar em crer, né? Essa noite eu quero falar algo com você a respeito de fé. Só que as avessas, né? Quantos acham que são incrédulos? Mas só um pouquinho, pastor, assim. Eu tenho fé, eu acredito, mas é só um pouquinho. Só um pouquinho, assim. Quantos se acham um pouquinho incrédulo? Pastor Mário está falando ainda há pouco, né? A respeito de que há situações em que nos abatemos. E parece que a nossa fé vai embora. Parece que somos vencidos por alguma coisa, né? Que não declaramos ou não falamos, ou até falamos, que é o quê? A incredulidade. E isso, muitas vezes, tem retardado, né, as nossas vidas. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é movido por fé, irmãos. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero, e esse é o propósito do servo, agradar o seu Senhor, eu preciso ter fé. E a Bíblia, do início ao fim, ela é apoiada em fé. A sua vida, desde o início, ela é apoiada em fé. E é complicado você viver no reino de fé sem fé. É difícil. Quando a Bíblia fala
o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, poderia trazer ali, por favor? Bem. Que ele quer. Hebreus 11, 1, ele quer ganhar o título pastor do ano. Você vê, né? Ele não escolhe, sou eu, né? O pastor Davi, o Mário, Assis, todo mundo, ele está ali, ó. Vai ser, está eleito. Amém? Hebreus 11, versículo 1, vai nos dizer algo a respeito da fé. Ele diz que a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos. Quantos vieram com uma expectativa aqui para essa noite? Esperando algo da parte de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz que a fé é isso. É quando você tem certeza naquilo que você está esperando. Se você veio, assim como a onda do mar, como diz Tiago, né? É aquele ânimo doble que ora vai, avança, ora recua. Ora avança, ora recua, né? Mas o escritor aos Hebreus fala que é necessário que haja certeza daquilo que você está esperando. E a prova, né? Em outra versão diz a convicção das coisas, de fatos, eu prefiro fatos do que coisas, né? Que eu ainda não vejo. Você chegou aqui com uma expectativa, então é algo que você ainda não vê aos seus olhos naturais. Mas muitas pessoas conseguem enxergar através dos olhos da fé. Como foi relatado o caso do João Felipe, amém? Ele estava ali, e a gente se emociona, né, quando chamou ele, né? Eu sou do time da irmã Ana, né? Me emociono fácil, né? E assim, se eu tivesse aqui para orar, a voz ia ficar embargada. Você viu que já embargou um pouco. Por quê? Porque é algo lindo de Deus, irmãos. É algo lindo a manifestação desse amor de Deus sobre cada um de nós. Então, o que acontece? Os médicos falavam assim, olha, está rachado aqui, o crânio está, a bacia quebrada, está no... Né? A Vanessa ficava, né, naquela tranquilidade. Não, ela se manteve bem firme, gente. Estivemos nas primeiras madrugadas, ela ficou firme, né? Mas é difícil, gente. É complicado. Uma coisa é a minha avó, só para vocês verem. Antes dela ser internada, ela gravou um vídeo. Aí está ela assim mesmo. Era Dia das Mães, com a minha prima dançando. E ela teve que imobilizar a perna. Ela foi para tirar o gesso da perna. E eu não sei se ficou um tempo deitada, eu sei que deu uma pneumonia. E aí foi tratar. Estava reclamando que dores, fez raio-x, tudo, aí viu que tinha uma pneumonia. Mas ela estava falando, ela estava tudo isso. E após ali, né, a minha tia, tem que ver essa medicação que deram para ela, porque ela tomou a medicação, ficou toda, né, droga aqui, não sei o quê. Mas ela passou por uma avaliação neurocirurgião, enfim, tudo. Ele falou, olha, ela não tem nenhuma lesão, nada que justifique um caso de AVC ou qualquer outra coisa. Ela tem microlesões que são resultado do envelhecimento. Só isso. É como se você fosse desligasse a geladeira. Quando você ligasse de novo, ela não funcionasse. Foi o que aconteceu com ela. Deu aquele apagão, e depois que ligou de novo, não estava funcionando direito. Tentou se botar para funcionar, mas, infelizmente, né, para nós, né, não conseguiu. Então, o que
o que acontece? Uma senhora, um século. Menino, João Vitor tem quantos anos? Oi? 13. João Felipe, 15. 15 anos. É claro que para Deus não existe isso, né? O tempo que Ele determina para cada um, enfim. Uns vivem 100, outros 10, né? Outros 10 dias, 10 meses. Então, mas 15 anos, gente, é difícil você, assim, administrar e absorver esse impacto. Então, ela estava ali, diante daquele quadro, mas ela precisava crer. Amém? E há situações, irmãos, que elas são tão desesperadoras que acabam nos auxiliando, que a gente fica sem opção. Ou a gente acredita ou acredita. A gente não dá para escolher. Não sei, eu acho, não dá, irmãos. A gente se apega àquilo desesperadamente assim. Por quê? Porque ou a gente acredita ou acredita, né? Mas no decorrer da nossa caminhada, nós vivemos experiências, irmãos, que será muito importante nós não sermos vencidos pela incredulidade. Nós ministramos muito sobre fé, amém? Mas às vezes, a Bíblia já fala que o nosso adversário, nosso inimigo, ele é astuto, ele é malandro, né? Se está todo mundo aqui, ele trabalha ali na brecha, no vazio. E muitas vezes ele faz isso. Nós enchemos vocês, trazemos, sustentamos com palavras de fé, mas ele vai trabalhar aonde não está sendo trabalhado. E você tem fé, irmãos, mas só que ele está trabalhando aonde nós não estamos trabalhando, que é na incredulidade. E aí essa incredulidade, na hora de manifestar a fé, ela entra e bloqueia a fé que estava ali. Mas como isso, pastor? Você lembra daquele pai que trouxe o filho e os discípulos foram orar por ele e nada aconteceu? Quando Jesus veio orar, ele olha para Jesus e fala: Senhor, se tu podes fazer, né, alguma coisa para o meu filho. Aí Jesus olha para ele e fala: se eu posso, tudo é possível ao que crer. O que aquele homem estava fazendo ali com o seu filho se ele não cria em Jesus? Esse homem ia além, gente. Ele não só cria em Jesus, como acreditava que os seus discípulos, seus apóstolos, haviam recebido autoridade para realizar a mesma coisa. E ele fica espantado, como é que eles não conseguiram fazer nada pelo filho dele? O que aconteceu ali, irmãos? A incredulidade entrou e bloqueou o milagre do Senhor. E aí ele olha para Jesus e fala: se tu podes ajudar meu filho, ajuda. Aí ele pergunta: se eu posso, tudo é possível ao que crer. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fale para ela: se você crer, é possível. Diz para ela: eu não sei o que você está vivendo, mas se você crer, é possível. Nós estávamos ali orando, cantando, e Deus me tocou a respeito da nossa irmã Tânia. É aquela lourinha que canta aqui também, né? E aí eu fui procurar no grupo, tudo quanto é canto, o contato dela. Não sei se ela está online. Lá. Recebeu a mensagem? Amém? Creia nisso. Sabe por quê, irmãos? Tudo é possível ao que crer. Aí você fala: amém, eu creio, pastor. Ou então: ai, pastor, me ajuda, eu quero crer. Igual aquele homem, ele olha para Jesus e fala o seguinte: Senhor,
Eu creio, não foi que ele falou? Eu creio, vamos lá, vamos operar esse milagre. É isso que ele falou? Não. Ele para e fala assim: Senhor, me ajuda na minha falta. Ué, mas o que levou ele até ali? O que levou ele até os discípulos, até Jesus? Não foi fé? Aí quando ele fala isso para Jesus, Jesus, na sua misericórdia, claro, ministra sobre aquele jovem e ele é liberto, curado e salvo em Cristo Jesus. Em Romanos 10, acho que é isso, 10, 17, se não estiver errado, bota lá, vamos ver, ou é 7. Vai nos falar também um pouquinho de fé. Romanos 10. Consequentemente, a fé, como é que ela nasce no nosso coração, na nossa vida? Ela vem por si ouvir a mensagem. E que mensagem é essa? É a mensagem ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Quantos querem ter fé aqui? Mas é fé, gente, aquela fé robusta. Quantos querem? Aquela fé que está lá em Marcos, que fala assim: se você tiver fé e crer mesmo, de verdade, você vai dizer para esse monte: saia daqui e lança-te ao mar. O que vai acontecer? Ele vai sair e vai se lançar ao mar. Algum estudioso, teólogo vai dizer: não, pastor, mas ali era uma linguagem figurativa, representava um problema, mas não importa se é problema ou se é monte, ele vai sair e vai ser lançado no mar. Porque o nosso Deus é esse Deus de todo poder. Lucas fala uma coisa semelhante, só que referente a uma árvore, uma amoreira. Então, se eu tiver fé, que é gerada pela palavra de Deus, o sobrenatural vai acontecer na minha vida. Amém? Eu aprendo tudo isso, irmãos. Mas parece que tem algo que está segurando. Parece que tem algo que não faz andar. E isso se chama incredulidade. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender e assumir essa minha posição. Sabe por que a Bíblia te exorta você ter contato com ela todos os dias? Para que seja gerado o quê? Fé no seu coração. Não é para você conhecer versículos de cor, saber tudo isso. Amém. Se você conseguir isso, maravilhoso, gente. Mas o que Deus quer é um relacionamento com você. Para quê? Para que seja gerado fé no seu coração. Estou falando aqui, eu lembrei de ontem, né? Daqui da final do encontro feminino aqui, da videira, do chá de bebê, do Davi. E estava conversando com um grupo de pessoas, estavam falando a respeito disso. Aonde Jesus, quando se apresenta no livro de João, ele fala o quê? Que no princípio, o Pete estava, né, Pete? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era... E aí ele fala a seguir que o verbo se fez e habitou entre vós, né? Com aquela glória do unigênito do Pai. Ele está falando de quem? De Jesus. No princípio era o verbo, não era assim? Como é que era no princípio? Em Gênesis, haja luz, haja separação de água e terra, haja. Deus falava e acontecia. Agora o verbo se fez carne e habita entre nós. Ele está dizendo, agora o verbo está aqui, para fazer o quê? Para continuar declarando. Por isso que ele fala que se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, se você crer, se você acreditar no que eu estou falando, se você acreditar que conviver, se relacionar, viver comigo, como foi colocado aqui, obedecer a minha palavra,
Você vai pedir o que quiser e vos será feito, realizado. Amém? A Bíblia está me mostrando o caminho que eu preciso seguir para fugir da incredulidade. Mas a nossa correria, o nosso tempo escasso, pequeno, nós paramos e dedicamos a Deus 2 horas de culto. Não é isso? Nos reunimos aqui. E aí não pode passar muito, né? Se passar, o pessoal, acabou tarde hoje. A Bíblia diz que Paulo começava o culto, pregava, Aquele jovem chega, caiu da janela, dormiu, Entrava a noite adentro, gente. Eu lembro de um retiro que eu parei para a gente conversar com os jovens, começou a falar sobre a Bíblia, e daqui a pouco, quando alguém foi lá na janela, viu, pastor, amanheceu o dia, viramos a noite conversando, falando sobre a palavra. Mas calma, Deus não quer te cobrar, nem te botar na parede em relação a isso. Amém? Fique tranquilo. Mas você lembra das 4 sementes? E nos 4 locais que elas caíram? A primeira caiu à beira do caminho. Veio o inimigo e fez o quê? A roubou. Você recebe a palavra, fica animado, glória a Deus, essa é a minha semana, ninguém me segura. Aí daqui a pouco chega ali fora, abre o WhatsApp, vou ver aqui se tem mensagem importante aí. Quando lê, ai meu Deus. Ué, tu saiu agora aqui, mas olha, vibrando que essa era a sua semana, leu uma mensagem ali, é a semente que caiu à beira do caminho. A mensagem trouxe logo uma incredulidade para o teu coração, acabou a fé. Aí ele fala que a segunda caiu no terreno, o terreno aí é sempre o nosso coração, tá? Um terreno pedregoso, cheio de pedras, Na pedra, irmãos, até nasce alguma coisa, mas não tem raiz profunda, Quando o sol aquece, uma coisa que é fundamental para a planta viver é água. Como não tem água, o sol esquenta demais, ela acaba o quê? Morrendo, secando. Você até sai animado, segunda-feira você acorda, é hoje, essa segunda-feira será a melhor segunda-feira da minha vida. E começa. Quando você chega de manhã, parte o pão, dando glória a Deus, aleluia, quase falando em língua, passa a manteiga no pão, levanta, esbarra, o pão cai. E o pão nunca cai com a manteiga para cima. É um mistério que eu tenho. Orar, pede direto, mas não sei porquê. Ele nunca cai com a manteiga para cima, sempre para baixo. Aí você, isso não é bom sinal. Sai correndo para pegar a condução e mal chega, está saindo do ponto, vou chegar atrasado. Ou então entra no carro, na moto, pneu está arriado. Você chegou, o carro estava com o pneu direitinho, no outro dia está arriado o seu pneu. Você, já vai secando, já vai murchando. Não chega nem na quarta-feira, talvez na terça de manhã. E tem a outra que vai cair no terceiro tipo de coração, que é o quê? Ela caiu entre os espinhos. Essa cria raiz, essa cresce, irmãos, cresce mesmo, fica robusta, bonita. Mas tem um detalhe, o que acontece? Ela não dá fruto. Ela não dá fruto. Você vai nessa alegria da palavra a semana inteira, chega domingo, aí o pastor pergunta, e aí, como é que foi a semana? Arrebentou? Pastor, foi boa. Na próxima, o fruto vem na próxima, não nasceu. E aí a Bíblia diz que essas são aquelas que recebem bem a palavra, acolhe, tudo bonitinho, mas ela é sufocada pelas preocupações desse mundo. Não é pecado não, gente. É aquele aluguel que você tem que pagar, é aquela pessoa que está hospitalizada e você está ali preocupada,
São as preocupações do dia a dia que te roubam o seu foco, o seu direcionamento, aquilo que Deus colocou no teu coração. Isso se chama o quê? Incredulidade, irmãos. Sabe por quê? Porque é o oposto da fé, ele tira a sua fé, ele impede que você avance. Para quê? Para gerar frutos. E a quarta, ela cai numa boa terra, diz o texto, que vai produzir a 30, 70, a 100 por um. Essa é aquela que acolheu a palavra e não perdeu o foco. Amém? Caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sei que eu foco. O mundo está desabando e você está vendo, você não está alheio a isso, mas você sabe que existe um Deus que te disse: vá, eu serei contigo. Amém? É isso que a palavra de Deus quer nos chamar a atenção. É isso que ela quer fazer, nos dando treinamento para entendermos que quando a incredulidade vem, eu posso anulá-la na minha vida. Para quê? Para que a palavra de Deus possa gerar os frutos para o qual Deus a trouxe ao meu coração. Deus te chamou, irmãos, Deus usa a sua vida, não é só para fazer você ser colocado como João Felipe aqui. É uma bênção, irmãos, mas Deus quer mais do que isso. Ele quer frutos que dão para a vida eterna, irmãos. Ele quer frutos das nossas vidas. Então, quando a gente abre em João 7, nós vamos ler um texto falando a respeito dessa incredulidade. Na vida de Jesus, diz assim, João 7, versículo do 1 ao 5. Daí. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia. Disso o quê? Da segunda multiplicação dos pães ali, de tudo que ocorreu ali, tá? Mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam o quê? Você acha que Jesus tinha medo que os judeus tirassem a sua vida? É claro que não. Mas então por que ele não foi para a Judéia? Porque não era chegada a hora dele. Amém? Você acabou de ver um exemplo aqui falando das bodas de Caná da Galileia. Quando acabou o vinho, Maria vem falar com ele, ele fala o que para ela? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Quer um exemplo de incredulidade? Algo que te leva à incredulidade? Ansiedade, precipitação. Não queira fazer com que o tempo de Deus seja o teu tempo. Porque Deus quer que o tempo dele seja o seu tempo. Amém? Somos nós que nos alinhamos ao tempo de Deus e não ele ao nosso. Sabe por quê? Porque a gente só conhece o agora. A gente só conhece o que nós vivemos até agora. A preparação, os recursos que nós temos até agora. Mas Deus conhece o quê? O amanhã. Ele sabe o que vem pela frente. Ele sabe do que nós vamos precisar. Então, Ele só vai nos dar o que Ele tem para nos dar. Quando? Na hora certa. Amém? Existe não só Pai, Filho e Espírito Santo, mas uma tríade na sua vida que, se você aplicar, nunca mais você perde. Que é fazer ou falar a coisa certa. Fazer ou falar da maneira certa. E fazer ou falar no tempo certo. Não tem como dar errado, irmãos. Olha a vida de Jesus, ela foi toda calcada nesse tripé. Toda ela. Então ele falou, não é chegada a minha hora. Aqui, ele poderia simplesmente ir para a Judéia, porque ninguém iria matá-lo. Tanto é que ele foi. Se você for ler esse texto todo, você vai ver que depois ele vai. E outra coisa, vai para o templo e vai pregar. Então, se ele tivesse com medo, ele não ia fazer isso. Mas ele não fez por quê?
porque não era chegada a sua hora. Vamos continuar ali. Versículo 2 diz: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima, né? Os irmãos de Jesus lhe disseram, isso aí, olha os irmãos de Jesus o que falaram para ele: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, né? 4. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostra-se ao mundo. 5. Pois o quê? Você está fazendo tudo isso, vai lá, mostra aí, divulga isso aí. Tem coisas que é para a gente divulgar. Tem outras que a gente precisa o quê? Esperar para divulgar. Amém? Mas o mais importante aqui, irmãos, é que os irmãos não criam nele. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Imagine você nascer, crescer na família do Salvador. Quantos tem mais de um irmão aqui? Ou pelo menos um irmão, né? Quantos tem muitos irmãos? Levante a mão. Irmão Witzel, quantos irmãos são lá? Glória a Deus, é amarelo o lenço. 3 irmãos são lá. Quem tem mais de 3 aí? 4 no total, filhos. Pastor Davi, lá são 6? 7. 7 com eles. 7 filhos. Imagina a hora de dividir o bife, né? 7 filhos. Quem tem mais do que 7? Quem dá mais? Cida, quantos? 9. Tem mais? Tem uma mãozinha levantada lá, o Lucas. Quantos filhos, Lucas? 2. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode dar um glória aí para a família lá? Oh, Deus, aleluia. 12 filhos, gente. Você sabe como é que é esse negócio de irmãos, não sabe? Quem tem mais de um irmão assim, quem era o queridinho? Levante a mão. Não, aí ela gosta disso. Normalmente o queridinho fica meio constrangido. Ela não, eu sou a queridinha, estou bem na posição, não me tirem daqui. Quero o queridinho lá, pastor Davi. Quero o queridinho lá, dos 7. É, irmã? Era o mais velho, o queridinho? Não. Porque desde eu conheço o pastor Davi, eu sempre ouço que ele que, né? E lá, Lucas? Você era o queridinho? Era você? Você era o caçula ou não? Você é o caçulinha. Não tem essas coisas entre irmãos, gente? Imagina, você acha que na casa de Jesus ia ser diferente da sua? Claro que não. Apesar de Maria e José esquecerem ele no dia que foram, quando completou lá os 12 anos, e deixaram ele para trás, irmãos, imagine o cuidado. Cadê Vanessa? Como é que foi esses dias agora, depois que o João Felipe saiu do hospital? Muita atenção para ele? Oi? Muita. Deixava ele pegar peso? Aí, João Felipe estava vivendo uma vida assim, né? De faraó, de rei, ali, ó, água, né? João Pedro, cadê João Pedro? Né? Mãozinho, um lanchinho para mim, por favor. E ó, né? Cheio de cuidado. Imagine você, irmãos, com o Filho de Deus. Não deixa arranhar essa criança aí, não, pelo amor de Deus. Você não sabe o que o pai dele pode fazer.
Certamente, seus irmãos não tinham a mesma compreensão que seus pais. Logo, o que despertava? Ciúmes. Não foi assim com José? José era filho do amor, né, de seu pai, Jacó. Ele amou a sua mãe, Raquel. E o que acontece? Dedicava-se de uma forma especial a ele. Isso despertou, né, o ciúme, a inveja dos outros irmãos. Quando José teve um sonho, o que aconteceu? Eles ficaram muito irados. Agora esse cara, né, virou a Bia. Ele está gostando da posição que ele tem, né? É Bia, né? Sei que eu falei errado. Agora ele está dizendo que nós vamos servir a ele, olha só. E deram graças a Deus quando ele teve o segundo sonho. Agora a gente pode falar para o pai, não vai achar que é perseguição. Aí, pai, está dizendo que é ele. Aqui nós vemos Jesus vivendo o resultado final. Seus irmãos não criam nele, certamente embaraçados por esse ciúme, por esse contato. Porque a Bíblia diz o seguinte: só conhece a esposa quem? O marido. Só conhece o marido quem? Esposa. Mas que isso, ele é maravilhoso. Né? Vamos falar da gente aqui de cima. Aí um pastor, olha, rapaz. Aí a mulher está lá assim, vai vive com ele. Vem. Você quer para você? Só conhece o irmão quem? O outro irmão. Meu filho, o seu irmão, a sua irmã é uma pessoa maravilhosa. Mas ali quem está falando é quem? A mãe, o pai. Não é o irmão. Só sabe o que aquele irmão é o outro irmão. E não é fácil, irmãos, essa relação gera essa dificuldade. E você, então, imagine Jesus na casa dele. Agora, a Bíblia fala um detalhe de Jesus. Quantos erros ele cometeu na vida? Durante toda a sua vida, os seus 33 anos aproximadamente, como diz a história. Quantos erros ele cometeu? Nenhum. Então, como é que eu posso não gostar? Ou achar alguma coisa falha em alguém que nunca errou? Isso é o que você pensa, irmão. Lá vem um soberbo. Ele pensa que ele é certinho, que ele é perfeito, que ele não faz nada de errado. Não importa, irmão. Você pode ser a melhor criatura do mundo. E aqueles irmãos não criam em Jesus. Mas porque eles não queriam crer em Jesus? Não, não é isso, irmãos. Havia algo que estava obstruindo, né? Tampando a visão deles, o entendimento deles. Que era o quê? Aquela convivência, aquele relacionamento que gerou certamente ciúmes, inveja. Quantas pessoas são assim, irmão? Você tem inveja de alguém, tem ciúme de alguém, aí você olha e Deus fala assim, olha só, é esse daí. É você, Pete, que eu vou levantar. Pete? Ah, pelo amor de Deus, pô. Pete? Eu nunca vi ele fazer uma oração na igreja. Pete não ora nem para comer, pastor. Fala, Deus, viu? Lá atrás. Por quê? Porque eu começo a transmitir para o meu cérebro a concepção que eu tenho do Pete. Isso vai me impedir de enxergar o que Deus está fazendo ou quer fazer na vida do Pete ou através da vida do Pete. Quando José sonhou, irmãos, os irmãos não conseguiram enxergar a amplitude do que estaria acontecendo. Sabe por quê? A inveja, o ciúme. E quantas vezes nós passamos por isso nesta vida?
Quantas vezes, irmãos, o medo nos trava? Esse travamento, sabe o que é isso, irmãos? É incredulidade. Sabe por quê? Porque a avaliação, a concepção que você tem de você mesmo não é suficiente para vencer aquele obstáculo. E você olha para você e diz o quê? Não, realmente ele tem razão. Não dá para mim. Isso é o quê? Incredulidade, irmãos. Quando Davi chega diante do gigante, aquele homem, imagine, seria mais ou menos isso aqui mesmo, né? Eu ainda sou mais alto, né? Mas alguém mais baixo aqui, olharia para ele aqui, e ele olhava, olha só, filho, antes de anoitecer eu vou acabar com você, e o que sobrar vai ficar aí, os animais aí ferozes comerem. Se Davi olhasse para ele, da mesma forma, Davi sairia correndo. Mas Davi não deixou a incredulidade tomar conta do seu coração, porque se Davi olhasse para si mesmo, nas condições naturais, ele veria que não teria condição nenhuma contra aquele gigante. Mas Davi não estava ali por aquilo que ele era, por aquilo que ele tinha nele mesmo. Davi estava ali porque havia um fogo ardendo no seu coração. Era o fogo do Espírito de Deus dizendo: vá, vá, avance, avance. Porque quando a fé toma a tua vida, irmãos, não há muralha que te segure, não há mar vermelho que te impeça de ir adiante. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele te lança, ele te empurra e te leva adiante. E Davi para e fala: é verdade, cara, eu sou pequenininho, mas você vem contra mim com espadas e lança. Agora eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A minha vitória não está em mim, a minha vitória está no Deus que eu tenho crido. E é isso que Deus quer liberar no nosso coração nesta noite. Quando nós avançamos nessa leitura de João 7, vá ao versículo 24. Diz assim, deixa eu ver. Eu sofro com esses negócios, né? O pessoal da escola bíblica sabe, né? Eu gosto de pegar versículo por versículo, mas é pregação para 2 horas. Olha o que diz ali. O que está escrito ali? Não julgue pela aparência. Pastor, o que me traz incredulidade é o quê? É o meu julgamento da aparência. É quando eu olho com os olhos humanos. Você está vendo o que você está vivendo agora? Você não olha com a palavra de Deus, movendo, ardendo no seu coração, que diz: tudo quanto pedis vos será feito. Dizendo que cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Não. Você fica olhando para as suas condições. Você fica olhando para aquilo que amigos, pessoas poderão te ajudar. Mas quando Deus mandou Josué sair, mandou ele ser forte e corajoso, para ele ir naquela força que ele tinha. Sabe por quê? Era a força que Deus estava dando. Essa força é a força da fé gerada pela palavra de Deus. E é como Deus quer fazer nas nossas vidas nesta noite. Sairmos daqui, homens e mulheres, não é que você não vai ter mais momentos de incredulidade não, irmãos, mas quando eles surgirem, você irá dizer: eu não aceito. Sabe por quê? Porque Deus me garantiu a vitória. Nesse processo da Vanessa com João Felipe, a família, por várias vezes o homem atravessou o caminho para dizer o quê? Que não seria possível fazer isso ou aquilo, mas Deus entrava com providência e realizava. Ah, mas aqui não vai acontecer. Deus entrava com providência e realizava.
O que Deus está querendo, irmãos, é que você exercite a tua fé. O que Deus está querendo é que você não se deixe vencer pela incredulidade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então Ele fala, não olhe a aparência das coisas, irmãos. Não olhe. Pare de olhar as circunstâncias. Tem um hino que a gente cantava, né, antigamente, a irmã gosta também. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas alegres. Seu coração vai ficar alegre quando tu parar de andar pela sua vista, pela sua visão, e seguir a palavra de Deus, seguir a promessa de Deus. Sabe qual é o justo julgamento? Sabe qual é o justo julgamento, irmãos? Sabe qual é a justiça que Deus está falando ali? Quer ver uma coisa? Se você trabalhar 3 dias, quanto que você vai receber de salário? 3 dias. Qualquer coisa diferente disso não é o quê? Correto, não é justo, certo? Porque se você trabalhou 3 dias, o justo é você receber 3 dias. É isso que Deus está falando, irmãos. Daquilo que é reto. É isso que Deus está falando. Daquilo que Ele combinou com você. Da promessa que Ele te fez, irmãos. Amém? Ninguém acredita em você. Você pode ser o menor da sua casa. A sua casa, a menor da sua tribo. A sua tribo, a menor entre as tribos de Israel. Mas eu quero te dizer o seguinte, aquele que te prometeu, ele é fiel e justo, irmãos. Ele é fiel e justo para que se faça cumprir aquilo que ele te prometeu. Mas nós precisamos vencer essa incredulidade. E como eu faço isso, pastor? É um ato simples, o que Jesus manda. Para de olhar as aparências. Para de olhar as circunstâncias. Pare de ficar olhando para você mesmo. Olhe para Ele. Não é isso que Paulo nos ensina? Olhe para o alto, para o Pai das luzes. Da onde vem o quê? Toda boa dádiva. Da onde vem o socorro? E é o socorro o quê? Bem na hora da tribulação. Quantas vezes, irmãos, você está no caminho da vitória, mas para olhar as circunstâncias, aquilo que está à sua volta, aquilo que estão falando de você. A Vanessa falou hoje, né, alguma coisa nesse sentido, e falam mal até da sua vida. Foi mais ou menos isso, não foi isso, Vanessa? Cadê? Oi? Cadê? Foi isso? Falou? Não, então corrija, a gente, para ficar certinho. Não foi? Falam até calúnias, um negócio assim. Não é isso? Pode roubar tudo? Isso, falar mal, né, desse caráter. Mas eu quero te dizer, irmãos, a quem você vai dar ouvido? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a incredulidade? A incredulidade vem por ouvir a palavra do homem, irmãos. A gente está sempre ouvindo. Você não consegue se manter neutro, você está sempre ouvindo, essa é a questão. Mas o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Se for palavra de Deus, irmão, vai gerar fé. Fé para transformação, fé para cura, fé para libertação, fé para salvação. Mas se você ouvir palavras do homem, vai gerar fé. Mas a fé que é contrária à fé de Deus. O que nós chamamos de incredulidade, irmãos. Sabe por quê? Porque ela vai combater contra a palavra que gerou fé no seu coração. E Deus está te chamando para parar de ouvir a sua volta, amém? E principalmente quando são palavras boas, agradáveis, palavras que nós queremos ouvir, olha como nós abraçamos tudo isso. Como nós abraçamos. Mas a Bíblia quer que a gente ouça uma palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus.
É esse verbo que o Senhor quer que você escute. Jesus Cristo. Jesus Cristo para mudar a sua vida. Sabe por que numa situação extrema de sofrimento você consegue ouvir melhor Deus? Porque você está focado. Você não quer ouvir mais ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de mais ninguém conforta o teu coração. A palavra de mais ninguém traz paz no seu coração. A palavra de mais ninguém traz direção ao seu coração. E aí o desespero é tão grande, a necessidade ela é tão grande, que você abre mão de tudo, até de comer e beber. Não é assim? A pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade. Sabe por quê? Ela busca uma coisa só, a solução para aquela situação. E aí Deus fala, porque Ele tem todo o tempo para falar ao seu coração. E aí você está dando ouvido ao que Deus está falando no seu coração. Aí, ao dar ouvido ao que Deus está falando ao seu coração, a fé nasce no seu coração. E ao nascer a fé no seu coração, o milagre acontece na sua vida. Amém? Em bodas, como foi falado, estava tudo pronto, mas nada acontecia. Maria veio e fala, faça tudo que ele mandar. E por que o milagre aconteceu? Porque eles fizeram tudo que ele mandou. A Bíblia diz que ele pegou a talha, os servos e trouxeram para ele. Na talha tinha o quê? Água. E após o que eles serviram? Vinho. Houve o quê? Uma transformação. Sabe quem somos nós, irmãos? As talhas. Sabe o que Deus está fazendo nesta noite? Enchendo você de água. Porque Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer mudar o sabor da sua vida. Ele quer mudar a cor da sua vida. Ele quer mudar o efeito da sua vida. Quando Jesus estava naquela montanha, monte ali, das Oliveiras, se eu não estou enganado, caminho de lá, havia uma multidão que seguia ele, e eles estavam com fome, irmãos, e Jesus fala o quê? Essa multidão já me segue há dias, eles estão com fome, vamos dispensá-los. Mas eu não quero dispensá-lo com fome. Vamos alimentá-los. O que eles fizeram? Eles olharam em volta. Senhor, se tivesse aqui umas 50 padarias, não ia dar jeito para atender essa multidão, para comer pão. E Jesus mandou o quê? Mande que todos, o quê? Se assente. Amém? Se você estivesse desde o início do culto de pé, como é que você estaria? Aí quando você se assenta, o que acontece? Você descansa. Jesus mandou todo mundo fazer o quê? O que Ele está mandando fazer? Descansar. Amém? Primeiro sinal do milagre. Descansa no Senhor. É o primeiro. O que tinha dentro do cesto? Nada. Aí chega um rapazinho lá com 5 pães, 3 peixinhos. Aí ele fala o quê? Bota aí dentro do cesto. Orou, deu graças a Deus e falou, agora dá para todo mundo comer. E a Bíblia diz que sobraram cestos de pães. Eram só de homem 4.000, fora mulheres e crianças. Da onde saíram todos aqueles pães e peixes? Sabe o que o Senhor quer que você faça? Sente, descanse, tire a venda da incredulidade para poder enxergar que do cesto sairá pão, do cesto sairá peixe. Não fique tentando imaginar como é que isso vai acontecer, não, porque isso não é obra sua, é obra de Deus, do Todo-Poderoso, é Ele que faz.
Você precisa apenas obedecer, crer. Como aquela viúva de Sarepta, você precisa apenas obedecer à voz de Deus. Ali estava Elias falando, aqui está um pastor falando, mas é Deus falando ao seu coração. Creia, não em mim, creia na promessa dEle, creia na palavra dEle. E os pães vão se multiplicarem, os peixes vão se multiplicarem, a água será transformada em vinho, o sobrenatural virá sobre a sua vida. Agora grave isso, pastor. Como que eu consigo isso? Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar as circunstâncias. Deixe aqui o Espírito Santo de Deus, fazendo uso da palavra. Abra os seus olhos da fé, para que você possa enxergar e o milagre acontecer na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Vamos nos colocar de pé nesta noite. E eu vou orar com você rapidamente. Eu quero te desafiar, irmãos. Isso aqui não há fórmulas mágicas, nada disso, tá? Mas Jesus deixa muito claro aqui: não julgueis segundo a aparência. Não julga segundo aquilo que você ouviu, de A, de B ou de C. Não. Olha, fulano no vale, isso daí não tem condição. Não. Escuta o que Deus fala ao seu coração, amém? Quando Deus falou lá para Elias, olha só, vai para Sarepta, porque lá a viúva vai te alimentar. Ele ia falar, ele poderia dizer, olha só, como é que uma viúva vai me alimentar, vai me sustentar? Mas ele foi. E o que vem sido repetido nesse altar aqui já há alguns domingos, algumas quarta-feiras, é obedecer, gente. Não existe outro caminho. É obedecer e obedecer. Nesta noite, irmãos, obedeça a palavra de Deus. Obedeça e pare de ficar olhando. Pare de ficar olhando as suas circunstâncias. Você olha para o seu marido assim, seu esposo, e fala assim, aquilo dali não tem mais. Irmão, se não tem mais jeito, o que é que você está fazendo aqui então, pedindo por ele? Pastor, mas eu já até cansei, parei de pedir. Então volte a pedir, volte a orar, a ministrar. Deixa Deus te enxergar o homem que Ele está transformando ali para estar ao seu lado. A esposa que Ele está transformando para estar ao seu lado, seu filho, seus pais. A Bíblia diz que quando Pedro e João passam na porta formosa do templo, está ali um paralítico, e ele fala, olha só, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Mas a Bíblia não fala que aquele homem levantou, mas Pedro pega ele pelas mãos e coloca de pé. Sabe por quê? Porque ele via um homem curado. Deixa Deus te fazer enxergar a obra já pronta, irmãos. Deixa Ele, pelos olhos da fé, te mostrar o milagre realizado já. No nome de Jesus. No nome de Jesus.